Bárbara, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo. Tá me Como é que escutando tá? bem? Estou escutando bem. Tá? Ah, então tá bom. Aí ganhei uma estrelinha com o fone, né? Olha, você está reiniciando lá? Então, tô aqui Sim, reiniciando. tá certo. Deixa eu avisar Aconteceu aqui. isso. Tá Deixa eu bom. avisar Aconteceu isso outro dia também. Mas vai dar certo. certo, se Deus quiser. Deixa eu avisar aqui o pessoal do Facebook. Pessoal, daqui a pouquinho a Bárbara vai estar entrando com a gente. Ela tem um probleminha ali na internet que ela está resolvendo. Daqui a pouco ela entra aqui com a gente, certo? O Instagram ela já está aqui a posto, né? Mas vamos em Isso. frente, certo? Guardar só um pouquinho, tá, gente? Isso, hoje o computador tá meio lento. Boa tarde a todos. Bom, pessoal, estamos aqui já nos preparando, tá certo? Para dar início à nossa live, tá certo? E vamos fazer uma pequena leitura aqui, tá certo? Para a gente poder ir se ambientando, enquanto a nossa irmã, Bárbara, ela está ajustando aí a conexão da internet dela, tá certo? Então, tem uma mensagem aqui que eu achei muito bonita, eu estava lendo antes da reunião, que é uma passagem um comentário de uma passagem de Lucas, e é aquela passagem onde um doutor da lei chega para perguntar a Jesus o que fazer para herdar a vida eterna, né? Então, é esse trechinho aí que a gente vai ler aqui para vocês, tá certo? É aquela onde o próprio doutor diz que amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Aquela coisa toda, e Jesus disse-lhe assim, respondeste de forma justa, faze isto e viverás. Esse é o trecho de Lucas, capítulo 10, versículo 28. Então, Emmanuel comenta, né? O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna, reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta, e conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei, e fala sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Respondeste bem, disse o mestre, e acrescenta: faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente, porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes, plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos, quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso Divino Mestre. Faze isso e viverás. Eu achei muito interessante esse trecho, Bárbara e os demais participantes, porque Emmanuel está nos falando que Jesus está fazendo uma recomendação para um homem que está plenamente vivo, né, de posse das suas energias físicas, mas diz, faz isso e viverás. Ele está falando de uma outra vida. E aí essa pergunta ela vale para nós. Será que nós estamos vivendo, mas vivendo de verdade? Porque simplesmente a vida material, essa daqui, isso aí todos nós, obviamente, estamos vivendo. Mas e a vida do espírito? Será que já nos debruçamos sobre essa reflexão? Será que já paramos para pensar se a nossa vida
ela está revestida de outros elementos que não seja apenas da sobrevivência, apenas a luta para a conquista de bens materiais, para fazer o nosso trabalho do dia a dia, o dever natural do trabalho e outras coisas mais? Será que estamos pensando e agindo de forma a sermos considerados verdadeiramente vivos? É uma mensagem interessante, porque a resposta a tudo isso só nós é que podemos dar, cada um de nós. Porque todos nós já sabemos o que fazer, o pouco que nós já tivemos contato com a doutrina de Jesus, ele já nos orientou. Então, se nós ainda explodimos em ódio, nós já fomos alertados que não é esse o caminho para a vida. Se o que nos orienta é o ciúme, nós já fomos orientados a sermos humildes e respeitarmos as pessoas, não sermos egoístas. Se somos ainda muito invejosos, também já fomos alertados que isso não deve ser a nossa prática. É lógico que nós encontramos um pouco mais, um pouco menos disso no nosso comportamento. Ainda somos aprendizes. Mas o importante é o trabalho para poder, é o esforço, né, que Emmanuel fala. Às vezes a gente não quer fazer o esforço para podermos superar essas pequenas energias negativas que ainda circulam em nossa mente. E muitas vezes nós nos enganamos, nós espíritas temos que ter um certo cuidado, porque muitas vezes nós achamos que quando se fala em fazer esforço, é de trabalhar dentro da casa espírita, é fazer palestra, é dar passe, é cuidar de criança, tudo isso é ótimo. Mas existe um esforço verdadeiro e real, que é o que realmente importa, que é um esforço interno, de mudança de comportamento, de mudança das nossas vibrações. Porque é essa mudança que vai ser o nosso advogado diante da justiça divina. Se nós fizermos um esforço por mudança íntima para nos melhorar. Mas, enfim, nossa irmã Bárbara, não conseguiu a conexão lá, não? Agora tá abrindo aqui. Nossa, hoje tá difícil, né? Até peguei um outro celular aqui, que se não der certo de uma forma, dá de outra, né? Tá certo. Mas vamos Mas esperar tudo mais é um um pouco. teste. E tudo é um Uhum. teste de paciência. Minha cidade é uma cidade muito pequena, sabe? Então, assim, essas coisas ainda chegam com muita dificuldade aqui. Tá certo, sem problema. Veja, mas Ai, Deus. se por acaso não conectar dessa vez, a gente cancela do Facebook, faz aqui no Instagram, e a gente remete o pessoal que está assistindo aqui, a gente passa o link para. Vocês Eu, poderiam olhar no Instagram, que nossa irmã está tendo dificuldade para entrar aqui para fazer a conexão que vai é, para o Facebook, tá, gente? Ele está tentando mais uma vez aqui, mas se der algum probleminha, a é. gente cancela, senão a gente não vai começar, tá certo? Vamos aguardar Ai, mais eu um fiquei pouco. nervosa agora. Não, fique não, fique não. Acho, peraí, vamos ver. Você conseguiu entrar no seu e-mail? Não, não consegui, não. Não consegui, o Google não abre, não. Ah, entendi. Entendeu? Vamos lá. Eu até queria comentar essa leitura que você fez, mas eu vou deixar, para até anotei umas coisas aqui para eu não esquecer, porque tem muito a ver com o assunto que nós vamos falar hoje, né? Tá certo. Essa questão do viver de verdade, né? De estar aí Uhum. pronto para a vida, como a vida tem que ser, né? E é essa mensagem da humildade. É, eu tô achando que a espiritualidade está nos auxiliando, mas ao mesmo tempo está me testando. Uhum. Bom, eu vou ter que. O que que eu faço? Eu posso fazer o seguinte: eu posso sair aqui e enviar o link para esse outro número aqui que eu tenho, um outro celular, e na hora que conectar eu refaço. Pode ser? Veja, pode ser. Mas você não acha Deixa eu melhor a ver gente se eu ir consigo. começando? Tá, vê se você consegue. Tá certo. Do jeito. É, peraí, que eu acho que eu consigo aqui. Peraí. O teu outro celular, você não consegue acessar o e-mail, não? Se você. Acho que caiu. Já vamos começar, viu, pessoal? Só um minutinho. Nossa irmã teve um probleminha lá com a conexão dela, mas já vai. Tá tentando ajustar. Voltei. Agora vamos ver aqui. É engraçado que a gente, né, nessa questão da pandemia, ainda tem dificuldade ainda com a questão da tecnologia, né? É verdade. E aí, na hora que o computador voltar, ah, meu Deus. Deixa eu avisar, pessoal, que tá aqui no Facebook, só mais um momentinho, viu? Estamos tentando aqui fazer uma conexão com a nossa irmã. Ela já conseguiu entrar no Instagram, mas aqui no Facebook está tendo um probleminha ainda, certo? Só mais um pouquinho. Engraçado que eu não estou conseguindo aqui também.
tentar mais uma vez. Não consigo no celular. Não consegue, né? Bom, então tá certo. Deixa eu avisar aqui o pessoal do Facebook e a gente vai A tocar aqui pelo internet aqui é Instagram, tá certo? fraquinha. É, deve ser Tá isso. A certo. internet é bem Pronto. fraquinha. Bom, deixa eu avisar aqui o pessoal. Meus queridos, olha, aqui no Facebook, infelizmente não vai ser possível a gente fazer a live com a nossa irmã. Ela não conseguiu fazer a conexão para cá, para essa plataforma, tá? Então, eu peço a vocês que dêem uma olhadinha no nosso perfil lá do Instagram, tá certo? É lá Espírita Maria Dolores lá no Instagram, tá certo? Dá uma olhadinha lá e acompanha por lá, tá certo? Aí eu vou encerrar por aqui, tá certo? Muito obrigado, desculpe aí, viu? Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Pronto, vamos levar Então aqui, vamos né? lá, né? Peço desculpa Vamos, aí, viu, Alan? pronto. Mas. Tudo bem, tudo bem. Vamos fazer a nossa prece, né? Para darmos início. Isso. Vamos ver se o pessoal vai conseguir vir para cá, né? Deixa eu olhar aqui no. E lá tá com mais pessoas lá. Deixa eu ver se o pessoal vai conseguir. Ai, que pena. Ah, já estamos com. Daqui a pouco o pessoal começa a entrar aqui. Já está começando. Aí entrou. Pronto, então, pessoal, vamos dar início aqui à nossa live, né? Vamos fazer a prece de início e a gente já passa a palavra à nossa irmã Bárbara, que vai tratar do tema hoje. Quem se eleva será rebaixado. Pronto, já estão chegando. Tarcísio chegou. Ok. Pronto, vamos fazer Ai, a que nossa bom, gente, que vocês estão aqui. Senhor Jesus, querido amigo, pedimos tua proteção, teu amparo, para mais um trabalho de divulgação na tarde de hoje. Protege e inspira nossa irmã Bárbara, para que ela possa nos trazer a mensagem conforme as nossas necessidades. Muito obrigado por tudo, que tua paz nos envolva hoje sim. Assim sim. Ok, Bárbara, fica à vontade. Que Viu? assim seja. Olá, gente, boa tarde, né? Peço desculpas aí pelo contratempo, mas o importante é que estamos aqui, né? E graças a Deus a gente tem aí outros meios de se comunicar, né? Nessa tão importante jornada, que é não deixar a peteca cair no que diz respeito ao movimento espírita, a mensagem, né, de Jesus. E hoje, né, mais cedo, quando eu estava relendo as coisas aqui para a gente refletir, eu fiquei pensando como que é importante nós aproveitarmos todos os espaços, né, que nós temos à disposição para a divulgação daquilo que a gente acredita, da mensagem cristã, independente de crença, né, independente de nome que nós damos à religião, porque a mensagem de Jesus, ela é ecumênica, ela é para todos, ela não tem rótulos, né? Mas nós sabemos que a doutrina espírita nos esclarece e nos clareia um pouco mais, nos traz aí um outro entendimento acerca da vida e acerca desta mensagem do Cristo. E Jesus, quando esteve aqui conosco, né, na sua época, ele aproveitava todos os ambientes, né? Ele falava das sinagogas, ele falava dos templos, ele falava na casa de rico, ele falava para os pobres, ele falava à beira do caminho, ele falava, né? Ele aproveitava aí de todas as maneiras para deixar a sua mensagem. Então, que possamos ter esse nosso mestre realmente como nosso modelo e guia. E nessa fase tão difícil que nós estamos vivendo, né? E tão necessária, nós sabemos que é necessária, que é essa questão da pandemia, sermos também gratos a esse ambiente virtual que nos aproxima. Graças a essa internet, que no computador me deixou na mão, né? Mas que estamos aqui no celular, nós estamos conectando aí Minas Gerais com Pernambuco, né? E isso aí é super importante. Então, que possamos realmente tanto, né, se debruçar nessas tarefas virtuais, nos grupos, na internet, no Instagram, Facebook, e também aprender quando a gente tem essa possibilidade, né? E o Alan fez uma leitura inicial, me chamou muita atenção, porque tem muito a ver com o que nós vamos comentar aqui hoje, né, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, nos itens 3 a 6. Né? E, para quem não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, aí, ele pega as máximas, né,
dos ensinamentos do Cristo e vem trabalhando aí o entendimento, as reflexões, né, explicando, abrindo mais a nossa mente com relação a esses ensinamentos, tornando-os realmente em aprendizagem. E o Alan falou, né, que lá na mensagem de Pedro, que você leu, Alan? A mensagem é de Na, Lucas. a de Lucas, isso. De Lucas, e lá ele falou o seguinte, né, um trechinho, uma expressão, fazer isso e viverás. Ou seja, viver é estar vivo, né, na vida. Né? No dia da live aí com a Roberta, a gente também aprendeu um pouco sobre isso, né? Eu me recordo. A Roberta aqui, conterrânea de Minas, mora pertinho de mim. E o que é fazer isso? Né? É muito simples o que Jesus nos propõe. Estar na vida vivo é basicamente realizar aquilo que tem que ser feito. É se preocupar com aquilo que tem aquilo que realmente precisa da nossa atenção no momento, estar atento ao que a vida vem trazendo para a gente viver e basear o nosso comportamento, a nossa atitude, o nosso pensamento, a nossa diretriz no que Jesus nos ensinou. Né? Então, trabalhando tudo isso, nós estaremos dentro do que a lei divina espera de nós. E isso nos proporciona viver. Né? E é bem interessante que o Alan comentou também, dentro dessa mensagem, que este viver, ele vai muito além da vida material. E muitas vezes, Emmanuel traz uma reflexão para a gente, se não me engano, no livro Ceifa de Luz, que fala que nós vivemos como se a vida realmente terminasse com a morte física, né? E que se nós quisermos ter essa vitalidade na vida, nós devemos mudar o nosso pensamento e começar a pensar a vida como ela realmente é, que é a vida imortal. Nós não acabamos com a morte física. A vida, né, na verdade, é o que existe. A morte não existe. O que existe é esse fechamento de ciclo do material para que a gente continue. Né? E o que a gente leva para essa vida que continua? Né? São as aquisições espirituais que nós temos oportunidades de aprimorar nesta vida, nessa encarnação que nós estamos tendo aqui, né? Essa grande chance de aprender um pouco mais. Então, que a gente possa viver de verdade, né? E pensar sobre a humildade com o título de hoje. No título do capítulo, né? Que é uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres de espírito, com o subtítulo Quem se eleva será rebaixado, aquele que se eleva será rebaixado, e traz como principal reflexão a construção da humildade. E aí vem o capítulo, né, esses itens, esse subtítulo, vem trazendo 3 ensinamentos do Cristo que vale muito a pena nós refletirmos sobre. Porque tudo que Jesus disse, ele nos disse através do exemplo. Ou ele vivenciou, ou ele conviveu com alguém, né? Ou ele contou uma parábola, né? Ou ele deu um exemplo prático baseado naquelas vivências da época. E os evangelistas foram tomando nota, foram anotando, e isso foi passando de mão em mão, sendo reescrito, e hoje nós temos esse manancial de luz, que é realmente o Novo Testamento, né? Que é muito importante fazer a leitura, mas principalmente entender. Né? E aí, Jesus começa, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Kardec e a espiritualidade trazem para a gente, no item 3, a seguinte passagem. Deixa eu ler aqui. Por esta ocasião, está lá em Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Por esta ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não... Cadê, gente? Eu perdi. Ah, tá certo. Digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrarei no reino dos céus. Aquele, portanto,
que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabam de dizer, é a mim mesmo que recebe. Olha que interessante, né? Quantas coisas nós podemos aprender com esse escrito, né? Essa nota que Mateus tem daquela ocasião. Primeiro, o seguinte, aqui fala que os discípulos se aproximam de Jesus. Quando a gente pensa, né, sobre esse irmão, que é o nosso exemplo maior, né, de toda uma vida reta, de não tem nada que desabone, né? Até hoje, há 2000 anos depois da sua vinda, ninguém consegue falar que o que ele fez, né, foi fake, porque de fato não foi. Toda a sua vida foi uma vida reta, uma construção de virtudes, nos trouxe ensinamentos, ele nos mostrou pela sua vida mesmo que ele era merecedor realmente, né, da nossa total atenção. Então, ele está conosco o tempo todo, né? E ele falou isso várias vezes também na sua jornada aqui na Terra. Mas o problema, a maior questão, é que nós nem sempre estamos com Jesus, né? Muitas vezes nós nos aproximamos de Cristo quando nós estamos com algum problema, quando nós queremos resolver alguma questão, né? E aí o que a gente faz? Oh, meu Deus, cadê minha fé? Eu paro minha vida e tento me aproximar do Cristo. E esta proximidade, ela deveria acontecer conosco em todo instante. Quando a gente estiver feliz, em júbilo, alcançando os nossos objetivos, né, sendo gratos pela vida, por Deus, pelo auxílio que Jesus nos dá, e também nesses momentos de dificuldade que ainda reinam quase que, né, mais da metade do tempo na nossa jornada nesta vida. Por quê? Porque nós fazemos parte de um planeta de provas e expiações. E o próprio Cristo nos disse que aqui ainda, né, o que reina são aflições. Mas Jesus está conosco o tempo todo. Se nós quisermos buscar um consolo no Cristo, nós vamos achar em todo instante, né? Mas em alguns momentos da vida a gente se aproxima mais do Cristo e isso também pode ser encarado por nós como um processo de amadurecimento, né? E os discípulos se aproximam de Jesus porque eles têm um questionamento. É igual a gente é cheio de dúvida diante da vida, diante da própria mensagem do Evangelho, né? Nós temos várias indagações e quando nós queremos essas respostas, nós nos aproximamos de Jesus. Qual era a resposta? Desculpa. Qual era a dúvida desses discípulos que estavam ali com Jesus naquele momento? Quem é o maior no reino dos céus? Olha a preocupação dos discípulos, né? Então, essa preocupação deles de quem é o maior, quem é o menor, né? Nessa hierarquia, quem está melhor do que o outro, né? Quem ocuparia os primeiros lugares, quem estaria lá na frente ou lá atrás, é uma preocupação típica de quem tem os seus interesses basicamente focados no plano material. Né? É a mesma coisa da gente hoje, né? Muitas vezes a gente tem esse tipo de indagação. Será que quem que é melhor? É fulano ou é Beltrano? Será que eu estou lá na frente ou lá atrás, né? Ou seja, essa preocupação nessa ordem com relação a esse nosso processo de evolução e principalmente nos comparando com o outro é típico da nossa pequena estatura, da nossa pequenez espiritual, né? Porque quem já é grande espiritualmente, quem já consegue, já adquiriu muitas virtudes e se preocupa em viver a vida realmente como a vida deve ser vivida, não está preocupando no número da posição na escala evolutiva diante do outro. Está preocupado em cumprir o seu papel diante da vida. E os apóstolos, eles têm essa preocupação, né? Porque eles observam várias pessoas que estão ali vestindo a camisa da mensagem cristã, arriscando as suas vidas, né, por essa mensagem que faz sentido para elas, que acalenta os seus corações, mas eles ainda naquele momento têm as comparações com o outro, né?
ou seja, se preocupam com essa posição nessa escala do mundo material. E Jesus, sabiamente, né, ele é o maior professor, o maior pedagogo, o maior médico, né, que a gente tem notícia. Então, ele vem trazendo para a gente uma reflexão bastante lúdica, ou seja, ele traz um exemplo em que qualquer pessoa, independente do seu nível de intelectualidade, de classe social, de condição, consegue compreender esse exemplo, porque ele traz o mais simples dessa escala aí, nessa vida material que nós temos, que é uma criança. O que que a criança representa ali em termos de ensinamento, né? O que que a criança representa para a gente? Normalmente, quando a gente pensa assim, dá um exemplo de pureza, de simplicidade, a maioria das pessoas, ou quase que 100% das pessoas, já vai pensar na figura de uma criança, né? Porque a criança é inocente, a criança ainda não foi para a vida, no sentido das suas construções aqui nesse mundo. A criança, ela tem o seu olhar totalmente mais simples, né, para a simplicidade do viver. A criança, ela também, ela está no estágio da vida muito aberto ao aprendizado. Ela quer aprender, né? Inclusive, quando a gente vai refletir um pouco sobre a filosofia, né, os filósofos falam que nós adultos também deveríamos se comportar como uma criança, ou seja, sermos curiosos, fazermos perguntas, assim aprenderemos. Porque a primeira infância, por exemplo, é a fase da vida que a criança mais aprende. Por quê, Alan? Porque vem com aquele tanto de pergunta para a gente. Por que isso? Por que não pode? Né? Por quê? Ou seja, nós adultos vamos rebolando para responder essas ansiedades, né? E a criança, ela está ali, né? Ansiosa no bom sentido, né? Não sei se existe a palavra ansiosa no bom sentido, mas com aquela ânsia de aprendizado. Então, a criança não está se preocupando com classe social. Ela não quer nem saber se o coleguinha, né, é de tal ou tal cor, se a família do coleguinha é estruturada de tal ou tal forma. A criança, ela quer viver. Ela quer colocar a mão na massa e realmente experimentar a vida como a vida deve ser, na simplicidade e na potencialidade de aprendizado, né? E Jesus traz essa figura para a gente, né? Ou seja, quem que é o maior? É aquele que se comportar como uma criança. É aquele adulto que voltar para dentro de si, né? E entender que dentro de si existe uma criança interior com estas características da vontade de aprender, né? Porque quando a gente vai crescendo, parece que a gente vai se maquiando. A gente vai colocando em nós várias máscaras que nos esconde a nossa essência, né? E aí vem à tona o egoísmo, vem à tona as nossas dificuldades íntimas, as nossas sombras, como nossa irmã Joana de Andes trabalha em suas obras, né? E para que a gente consiga de verdade nos transformar e buscar essa criança íntima, que é o símbolo da humildade em nós, nós devemos aí tirando essas máscaras e nos enxergar como nós realmente somos. Tem uma interação aqui? Ah, é verdade, viu? Olha, ele colocou aqui. Infelizmente, muitas vezes matamos esses pequenos filósofos quando não respondemos corretamente. Exatamente, né? E quando nós deixamos de fazer perguntas também, né, na vida. A gente tem que entender que ser humilde também é aceitar e reconhecer a nossa posição de aprendiz, né? Porque o humilde não é uma forma física, não é uma aparência, como nós vamos ver aqui no trecho de uma obra que eu gosto muito, né? Eu já vou até ler de uma vez que entrou no assunto, que é esse livro aqui, Renovando Atitudes, que é de Hamed, ditado, psicografado por Francisco de Espírito Santo Neto. Você conhece essa obra, Alan? Conheço, não li não, mas já conheço Muito ela assim, de interessante. divulgação. E então já fica a dica aí para todo mundo. Tem um texto aqui que se chama Teu Lugar na Vida. E ele vem falando sobre isso, né? Sobre essa questão aí de matarmos esses filósofos, né? De realmente querermos ocuparmos lugares que não são nossos.
nos mascarando, nos enchendo de justificativas, justificando a nossa comodidade de descobrirmos ou redescobrirmos quem de fato nós somos, né? E Hamed vem falando muito sobre isso aqui nessa obra. Bom, então aqui já tem uma dica, né, do Cristo, nessa ilustração que ele traz, da construção dessa humildade em nós. Né? Então ele vem falando que nós devemos nos comportar como uma criança. Né? E comportando como uma criança, este será o maior no reino dos céus. Mas não é maior com relação a ser maior com o outro nessa escala de comparação que nós estamos pensando, não. Este ser maior quer dizer que é aquele ser que consegue já aprender e construir em si virtudes. Então, virtudes, nós sabemos que são construções que vão ficar para sempre. Não são construções pautadas nessa vida material apenas. Quando o corpo físico morre, tudo que a gente constrói de material fica. Né? A gente vê aí as questões que fazem parte até do nosso dia a dia. Né? Nossa, fulano construiu aí uma casa tão bonita, morreu. Não é uma casa. Né? Ai, fulano tinha tantas e tantas faculdades. O que leva é o conhecimento que se aprende, mas os diplomas vão ficar tudo aqui, né? O conhecimento que faz sentido vai com a pessoa. Mas as virtudes que são adquiridas através das experiências nesse plano material, elas ficam, né? E isso é que é importante. Quando uma pessoa, por exemplo, desencarna e a gente fica assim, nossa, fulano era uma pessoa tão boa, pelo modo de vida da pessoa, por olhar as escolhas da pessoa, né? Essa pessoa pode até se tornar um exemplo para a gente, um exemplo próximo, né? E a gente consegue até perceber que era uma pessoa virtuosa, que conseguiu construir várias virtudes. Isso a pessoa leva, né, para a posteridade. Né? Isso a pessoa leva para o plano material, para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada. E desta maneira, essa pessoa se torna grande. Grande diante de si mesma. Porque a evolução, ela não é uma evolução quantitativa. Nós não estamos fazendo uma competição para ver quem chega primeiro, lá no reino dos céus, né? Na felicidade plena. Mas, na verdade, a evolução, ela é qualitativa, porque o que vale é a superação de nós mesmos, dia a dia, instante a instante. Quando eu me supero aquilo que eu já percebo que há de errado, de equívoco em mim, aí eu já me torno grande diante de mim mesma. E só adotando e aprendendo as qualidades da criança é que nós conseguiremos atingir aí esse tão sonhado, né? Esse tão sonhado passo na nossa evolução. Aqui no Evangelho também vem um outro exemplo que vem falando sobre uma mulher, né? E aí é a mãe dos filhos de Zebedeu. E tá, essa passagem está lá em Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28, mas também tem um texto maravilhoso nesse livro aqui, ó, Boa Nova. Não sei se vocês também aí já viram, né? Que é uma obra de Humberto de Campos e tem um texto. Deixa eu pegar o meu aqui. Volta. Opa, cadê? Vai, perdi. Só sei que é um texto que fala sobre... Esse eu acho aqui. Esse aqui que é o capítulo 4, que vem falando a família Zebedeu. E, no início do texto, Humberto de Campos relata as ansiedades dessa mulher, né? E também, analisando aí, trazendo para a nossa própria vida, nós podemos perceber que muitas vezes nós agimos como ela. Incompreensão da mensagem cristã, apesar de querer entender, a gente muitas vezes ainda não compreende, e o nosso padrão mental, o nosso padrão de vida, muito vinculado às questões do mundo material.
é o que o Alan falou lá no início na leitura, né? E que Emmanuel vem trazendo para nós essa reflexão. Nós estamos vivendo focados em qual vida? Se nós estivermos vivendo focados na vida material, nós vamos ter o nosso olhar todo para essa vida transitória, né? Porque a vida material, ela não é uma vida permanente, não é o que vai permanecer, e nós geraremos para nós dor e sofrimento, porque a aflição, ela é fruto, como lá no Livro dos Espíritos fala, do nosso vínculo, né, com as coisas materiais. Quanto mais vinculado eu estiver com o mundo material, tanto com coisas, tanto com títulos, né, como com nomes, né? Eu sou da família tal. Gente, eu estou, né? Eu sou tal profissão, eu sou professora, né? Ou seja, eu estou professora, né? Então, quando eu começo a me desvincular no sentido de dar importância ao que realmente importa, que são os aprendizados, né? Aqui no texto a gente vai falar também sobre essa questão de ser servo, né? Que são os aprendizados. O que eu posso dar de mim, que eu já sei, né? Ou seja, exercitar a caridade na sua verdadeira forma. Isso sim nos vincula com o nosso objetivo, que é viver a vida do espírito. Porque nós não podemos nos esquecer. Nós somos espíritos. Às vezes a gente até fala assim, né, Alan, no meio espírita. O meu espírito hoje está calmo. O meu espírito hoje está agitado, né? Não, isso faz bem para o meu espírito, né? Na verdade, a gente deveria pensar intimamente assim: eu, espírito, estou hoje nessa condição. Isso faz bem para mim, que sou espírito, porque o meu foco é viver a vida material, porém, aproveitando tudo que tem aqui, né? Que tendo esse uso e fruto do material, mas focada realmente nas construções espirituais. E aí, essa mulher, que é a mãe dos filhos de Zebedeu, né? Quem souber o nome dela aí pode falar, viu, gente? Ela já conhecia a mensagem do Cristo. Nesse episódio, ela já havia escutado Jesus no dia anterior, mas ainda não tinha olhos de ver nem ouvidos de ouvir, né? E isso pode acontecer conosco também. Então, olha as ansiedades dessa mulher. Deixa eu ver aqui. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele, de Jesus, com seus dois filhos e o adorou, dando a entender que ele queria pedir alguma coisa. Então, essa mulher, né, que eu já ia falar o nome dela, eu vou deixar aqui a incógnita. Ela chega próxima de Jesus com seus dois filhos, né? E parece que ela quer alguma coisa, perguntar alguma coisa para Jesus. E Jesus, que já sabia de tudo, disse-lhe: que queres? E ela fala, continua. Manda, disse ela, que estes meus dois filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhe replicou: é certo que beberei o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita e à minha esquerda, não me cabe a mim vos conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tenha preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os dois irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, que seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, que seja o vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Bom, aqui retrata muitos de nossos comportamentos, né? Muitos dos nossos pensamentos e dos nossos quereres. A mãe dos filhos de Zebedeu idealizava, ela entendia que a proposta da instauração, né, desse reinado de luz
seria um reinado que ela já conhecia, que era um reinado pautado nas questões materiais. Os profetas antigos, eles já vinham dizendo isso, né? Há muitos anos antes de Jesus, há 1000 anos, 500 anos antes da vinda do Cristo, que viria o Messias, e esse Messias, ele faria o quê? Instituiria um reinado na terra. E Salomé, que já sabia, né, de todos esses dizeres, porque o seu esposo, Zebedeu, ele era um entendedor da lei das Escrituras, então esses assuntos ali já faziam parte do seu cotidiano. Ela acreditava que Jesus viria para ser aquele rei e que precisaria ali de ter ali uma quantidade de pessoas para serem seus ministros, seus príncipes, como eram os reinados naquela época. Ou seja, ela estava com o seu olhar focado realmente no material, naquilo que só ali a sua amplitude de visão alcançava. Ela não conseguia ver além, né? E os porquês, isso não nos cabe entender, porque cada um de nós tem o seu momento, né? Cada um de nós também tem a sua decisão de virar essa chave, de procurar entender. Então, se é porque ela tinha realmente dificuldade, porque ela não conseguia entender pela sua evolução, isso não nos cabe entender. O importante é que ela estava tendo contato com Jesus, né? E a partir daquele momento ela poderia compreender coisas que antes ela não conseguia compreender. Mas ela, como mãe, ela não queria o mal para os seus filhos, né? Eles tinham 2 filhos, e esses 2 filhos, né, que foram apóstolos do Cristo, foram convidados por Jesus para o seu apostolado. Mas ela já foi logo dizendo: olha, tudo bem, eu vou deixar meus meninos ir, mas um vai ser sentado à direita e o outro à esquerda. Eu quero um lugar de destaque para eles, né? Porque ela, como mãe, ela acreditava que eles teriam ali uma posição especial, né? Que eles, não sei, pretensiosa. Humberto de Campos vem falando aqui, ele traz até uma expressão, né? Vou usar a expressão que ele usou, né? Aqui para representar essas ansiedades de Salomé. Aqui no texto, ele vem falando o seguinte: é, alucinada pelos sonhos maternais, Salomé procurou o Messias no círculo dos seus primeiros discípulos. Ou seja, talvez sejam dificuldades, mas não aquela dificuldade que evidencia o mal. Ela não queria o mal para os filhos, ela queria saber como é que eles iriam ali estar nesse legado, aí, nessa estrada que seria a seguir Jesus, né? Eu fico pensando como mãe, eu também, quando meus filhos têm opções na vida, eu já tenho filho adulto, eu fico assim, deixa eu averiguar aqui, né, onde é que vai trabalhar, o que está acontecendo, ou seja, talvez é uma cegueira ali momentânea por esse coração de mãe, né, protetor, super protetor, e ela, pelo relato da obra, né, de Humberto de Campos, ainda muito vinculada a essas questões do material, né? Já Zebedeu já era um pai que queria que os filhos fossem para a vida, né? Eles queriam realmente. Zebedeu foi lá, conversou com Jesus, soube de tudo, qual que seria aquele planejamento do Cristo para os seus filhos, abençoou Tiago e João e o entregou a esse caminho, né? Que é o caminho de ser os apóstolos, né? De disseminar, de pregar, de levar a boa nova a outros corações. Então, são questões mesmo que nos representam muitas vezes. Às vezes a gente está aí como Salomé, né, com esses interesses aí, realmente, qual o benefício imediato que isso vai trazer para mim, que é a comprovação do nosso vínculo às coisas materiais. Ora, a gente está como Zebedeu, né, que a gente quer saber realmente desse planejamento, mas a gente sabe e confia e deixa ir tanto a nossa vida como a vida das pessoas que estão próximas de nós. Mas o importante é que a humildade, ela se baseia, né, nessa questão da confiança, né, da confiança no que o mestre vem trazendo para a gente. Salomé ali, ela vem trazendo uma postura mais
no que diz respeito, orgulhosa, né? Porque ela acredita que os seus filhos ali estão mais merecedores, e isso traz uma observação para os outros discípulos que estão lá naquela ocasião, né? Fala assim, mas os dois chegaram agora, vão ocupar os primeiros, direita e esquerda, e nós que já estamos aqui com Jesus, né? Ou seja, também se deixaram envolver com esse olhar focado para o mundo material. Às vezes a gente também está dentro da proposta do Cristo, mas uma coisa externa nos chama a atenção, a gente muda o foco, né? Ou seja, a gente está no caminho para a construção da humildade, de ver a vida como ela deve ser vista, viver como deve ser vivida, e um interesse material fala mais alto. E aí a gente muda o foco, né? E a gente vai pensar, oh meu Deus, o que isso aqui vai trazer de proveito para mim? E às vezes a gente perde um tempo na existência, né? Com essa questão de voltar a essa dificuldade nossa que é maior, que é o nosso apego às coisas materiais. Bom, vamos caminhar. Nós atrasamos, Alan? Me fala o nosso tempo, por favor. Não, mas siga, pode seguir para concluir seu raciocínio. A gente começou um pouco mais tarde. Até meia-noite, tá bom? Tá bom, até meia-noite tá tranquilo. Então vamos lá. Bom, e por último, né, um outro fato aqui que aconteceu, que o Evangelho segundo o Espiritismo traz como exemplo, né, para a gente fazer o fechamento aí da importância de se construir a humildade, que é um processo, né? A gente não acorda amanhã sendo humilde, mas na verdade deve ser o nosso planejamento de vida, de vidas. Então Jesus nos traz um outro exemplo, né? Que muitas vezes também nos representa. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para aí fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos sejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Então será para nós um motivo de glória diante de todos os que estiveram convosco à mesa. Portanto, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Gente, isso aqui é de uma riqueza que daria, né, horas de reflexão e miudinho do evangelho em cima desse trecho, né? Mas eu vou trazer aqui um exemplo prático, porque eu acho que quando se aplica à nossa vida, principalmente a exemplos que a gente já vivenciou, já viu, né? Parece que fica mais próximo de nós ainda o evangelho, né? E aí na região de vocês, Alan, os ônibus têm lugar prioritário para gestante? Pois é. Então eu fico imaginando esses lugares, sabe? Quando eu fico olhando assim, a pessoa que vai lá sentar nos primeiros lugares. Nós, muitas vezes, né? E mesmo estudando o evangelho, a gente ainda cai nessas questões, por falta de atenção. E aí o ônibus lotado, vem um espertinho, acha que tem prioridade, que ele merece se sentar, né? E de repente se senta no lugar prioritário. E aí chega alguém com prioridade, o que acontece? Esse é convidado a se retirar, né? E ele se retira, né, com vergonha, se sente às vezes até humilhado por sair dali, vamos colocar assim, complicando-se mais intimamente, né? Ou seja, uma situação que poderia até mesmo ser evitada. Gente, isso na vida prática é um exemplo simples, né? Mas como que nos toca? Né? Já aconteceu isso comigo, de me pedirem para sair de um lugar prioritário. Nunca mais eu sentei. Nunca mais, só quando eu estava gestante. Né? Ou seja, tem coisas que a gente vai aprendendo.
Mas em outros momentos, a gente realmente acha que a gente tem alguma prioridade na vida. Por quê? Talvez pela vida que nós apresentamos nessa encarnação, né? Talvez aí por algum fato momentâneo. E a gente acha que a gente é merecedor desse primeiro lugar, né? E vamos pensar e ter como exemplo os espíritos superiores. Quem merece de verdade os primeiros lugares não se preocupa em sentar nos primeiros lugares. Esse que merece, que é merecedor, que o primeiro lugar está ali reservado para eles, eles estão preocupados em realizar os seus deveres nessa vida, né? Ou seja, não estão preocupados em qual lugar que vai sentar. Está preocupado em efetivar os seus deveres, em cumprir com os seus deveres nessa vida. Dever para consigo mesmo, dever para com o próximo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um trecho, uma frase que fala o seguinte, que nós devemos cumprir o nosso dever, e cumprir o nosso dever é uma obrigação moral para conosco. Nós não estamos fazendo favor para ninguém cumprir o dever. Nós estamos cumprindo uma obrigação moral para com a nossa consciência. Então, uma pessoa que está preocupada em qual lugar que ela vai ocupar nessa vida, se ela vai ser reconhecida ou não, se as pessoas vão notar ela ou não, se ela vai chegar no lugar com a roupa mais bonita ou não, né? Tem gente que vai no casamento preocupada em estar mais bonito que a noiva, né? Ou, se uma pessoa está pensando nisso, está com a mente focada nas coisas materiais, né? Ou seja, está deixando de cumprir o seu papel diante dessa vida, né? Está deixando de cumprir o seu dever, não é verdade? E aí o seguinte, nós somos recolocados nos nossos lugares em dois tempos, vamos colocar assim, em dois tempos. Nós podemos ser convidados a, Bárbara, volta lá que o seu lugar não é aqui. Volta para o seu lugar, que a sua evolução te permite estar, que a sua bagagem evolutiva te permite estar. É aquele lugar que você construiu. Nós somos convidados a voltar nesse lugar, nessa própria vida, muitas vezes. A vida nos coloca no lugar, nos dando uma lição de vida, né? Nos mostrando o que realmente vale nessa vida, não é verdade? E como que a vida me coloca no meu lugar, que é meu mesmo, que é construção minha. Muitas vezes, através de uma dificuldade, através de uma dor, através de uma perda de coisas materiais, através, muitas vezes, né, de uma doença, através da perda de um ente querido. E aí, de repente, a gente vê e fala assim, nossa, quanto tempo eu perdi querendo ocupar um lugar que não era meu, né? Eu era uma pessoa presunçosa, eu era uma pessoa orgulhosa, eu só pensava em adquirir coisas. Agora, a vida está me levando a refletir diferente. E aí, agora eu começo a dar mais atenção para o que realmente importa. Não me importa mais com qual roupa eu vou. O que me importa é estar com as pessoas. A vida me recoloca no meu lugar, né? Quando eu estou preparada realmente para aprender essa inversão, né, de lugar, ou seja, essa questão que o Evangelho nos fala aqui, né? De voltar para o lugar que é meu. Ou então, no que diz respeito, no Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente a reflexão no pensamento das vidas sucessivas. Às vezes, a gente tem oportunidade nessa vida de estar em uma situação, porque ali teremos condição de ser servidor do Cristo, ajudar, né, nessa dimensão aí da prática da caridade, ajudar a espiritualidade de alguma forma, estar ali de prontidão, a gente às vezes vem numa condição que nos favorece, que nos proporciona, que nos auxilia. A riqueza, por exemplo, é uma delas, né? Quem nasceu rico nessa vida, gente, isso não é, vamos colocar assim, situação de soltar foguete, não. Na verdade, é uma condição
de pensar que existe ali uma responsabilidade grande para auxiliar. Às vezes uma pessoa é rica, empreendedora, tem várias empresas, mas ela veio com uma missão sublime de gerar empregos. Se ela faz isso bem, ela cumpre o seu papel diante da vida, né? E ela se vincula cada vez mais com a aquisição de virtudes, não é verdade? Porque a aquisição de virtudes, ela é totalmente voltada para essas vivências no bem. E isso não depende do ter, mas depende do ser, né? Então, quer dizer, essa posição que se ocupa vai depender muito de como a pessoa está disposta a vivenciar a vida que foi convidada a vivenciar, né? E com relação às vidas sucessivas, esse exemplo, né, do rico, que no Evangelho segundo o Espiritismo também tem falando, né, lindamente sobre essa oportunidade, muitas vezes são pessoas que não dão conta de cumprir com o seu papel. E de repente, nessa vida, vem com essa condição, na próxima vida, ou nas próximas, ou em uma vida futura, já vem numa condição de dificuldades materiais para que dê valor, né, à oportunidade que perdeu. É o mesmo que acontece com o espírita, né, Alan? Nas obras espíritas vem falando muito sobre isso. Vem aí com facilidade de comunicação, um magnetismo, né? Pode dar um passe, ajudar tantas pessoas. É um recepcionista exímio, né? Pode aí auxiliar no grupo espírita recebendo as pessoas. Ou seja, tem ali uma qualidade para que seja trabalhada e a pessoa não quer, né? E de repente chega no plano espiritual com uma dificuldade muito grande de reabilitação, porque perdeu a oportunidade, né? Talvez aí se achou melhor ou não quis realmente fazer e lidar com aquela condição, vai ter a oportunidade na outra vida, mas as condições nós não conseguimos controlar, né? E aí muitas vezes é nessa condição que a vida nos recoloca no lugar que nós construímos para nós. Bárbara, você foi espírita ou foi uma pessoa, né, cristã, mas que não deu conta do recado, agora você vai vir com alguma dificuldade para ver se você consegue desenvolver um pouco mais. Então, a nossa melhor opção é ser esse servo que Jesus exemplificou para nós, como é. No livro Boa Nova também tem um capítulo sobre isso. O que é ser esse servo? É estar pronto para ajudar. É se preocupar com o serviço que tem que ser feito, né? Eu até falo o seguinte, que às vezes a gente chega nos lugares com tanto orgulho, pensando que a gente é a rainha da bala chita, né, ela? Eu, na minha primeira experiência na tarefa espírita, eu gosto de dar esse exemplo, porque hoje eu não me envergonho mais não, porque eu já consegui entender o meu processo. Apesar de que ainda às vezes caio numa situação assim, porque a gente é aprendiz, né? Então a gente vai e volta aí nesses aprendizados. Mas eu fui espírita com 14 anos. Fui ao grupo pela primeira vez, com 15 anos já comecei a me integrar. Então aí aquela ânsia, tanto da adolescência, como da novidade, que era o espiritismo, né? Comecei a ler tudo. Aí tudo que me mandava ler, eu lia, e resolvi ajudar na tarefa do grupo espírita. Achei que eu era melhor que todo mundo, né, Alan? Falei assim, gente, eu quero ajudar. Então eu imaginei o quê? Que eles iam me dar. Era uma água fluidificada para colocar no copinho. Achei que eu ia recepcionar, que eu ia ficar na biblioteca. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, você quer ajudar mesmo? Eu disse, quero. Então vem aqui sábado de manhã. Aí arrumei todinha, Alan. Tô igual Salomé, né? Arrumei todinha achando que o reinado ia ser material, né? Aí arrumei todinha, cheguei lá. A tarefa que me deram foi lavar o banheiro antes das mães que recebiam a sopa chegar. E aí eu falei assim, não, lavar o banheiro? Mas com isso eu aprendi a me recolocar no meu lugar. Por que não lavar um banheiro? Né? Por que não? Não é verdade? Ser servo dessas pessoas que chegam ali para receber um auxílio. E isso é um pensamento que cabe durante a nossa vida toda, né? Porque em muitos momentos a gente se coloca numa situação que nós não estamos, né? Que nós não estamos. E a vida nos recoloca no nosso lugar de alguma forma.
para o nosso aprendizado. E aí, Hamed vem falando um parágrafo, já para a gente caminhar para terminar, que é o seguinte: quem encontrou o seu lugar, respeita invariavelmente o lugar dos outros, pois divisa a própria fronteira e, consequentemente, não ultrapassa o limite dos outros, colocando na prática o amor ao próximo. Olha que bonito. Quem encontra o seu lugar, porque Jesus nos ensina, lá também no seu legado, que reconhecer o nosso lugar é uma situação de maturidade espiritual. Quando perguntaram para ele quem era ele, e ele, com a maior humildade, respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele respondeu com humildade a grandiosidade que ele era, porque ele reconhecia, ele se conhecia. E ele não se colocou maior que ninguém dando essa resposta. Muitas vezes, nós nos colocamos em outro lugar maior do que nós somos, outras vezes, lugar menor do que nós somos. E nós devemos nos reconhecer conhecendo-nos, através do autoconhecimento que Santo Agostinho nos propõe no Evangelho. Exame de consciência toda noite. O que eu fiz hoje de bom? O que eu fiz que eu posso melhorar? Né? Faço perguntas para mim mesma, me comportando como uma criança, como na outra passagem lá do Evangelho, né? E aí, Bárbara, como é que foi seu dia hoje? Né? E aí, o que de aprendizado que você teve? Né? Eu me comporto como essa criança, eu quero saber de mim, para que eu consiga entender o meu lugar na vida. Se eu estou no lugar que não me pertence, ou se eu já tenho consciência do lugar que eu ocupo. Trabalhando em mim valores que fazem sentido para mim, que eu quero. Eu quero alimentar o orgulho, me comparando com o outro cada vez mais, ou meu foco é a construção da humildade? É ver a vida como ela realmente importa, né? É apreciar as pessoas, é dar valor às amizades, presenciais, virtuais, né? É observar aí o exemplo da natureza, né? Hamed mesmo, ele tem uma coletânea de estudos sobre as fábulas, que são observações da natureza que nos ensina sobre o nosso comportamento. A natureza nos ensina muito, né? Essa semana veio aqui em casa uma menininha, ela já tem 2 anos, ela não conhecia grama. Olha para você ver, né? Cadê esse contato com a natureza, com a nossa mãe terra? Isso é nos comportar como uma criança, é aprender com os recursos simples, de graça, que está à nossa disposição. Né? Parar para tomar um café de manhã e observar o céu. Olha, o tempo hoje está frio, está calor, né? Ou seja, é conhecer esse ambiente, né, que nós aí fazemos parte, que está nos servindo nesse momento. Dessa forma, tentando nos conhecer, nós passamos também a compreender o outro, gerando e fazendo por onde que aconteça essa ressonância da nossa vida com a vida do outro, com a vida que está ao nosso redor, né? Se eu respeito o meu lugar, eu respeito o lugar do outro, eu não julgo. Eu entendo a dor do outro, eu ajudo o outro a superar a sua dor, mas eu não quero nem saber o porquê que ele parou ali naquela situação. O que eu posso fazer hoje? É auxiliar. A criança, ela faz isso. Ela não quer saber o porquê que o coleguinha caiu. Ela corre lá e dá a mão para ele levantar. Olha como a criança nos ensina, né? E como que, nos conhecendo, nós vamos conseguir ajudar muito mais. E aí ele finaliza o parágrafo aqui, né? Praticando dessa forma a máxima que Jesus nos trouxe, que é o amor ao próximo. Se nós quisermos fazer qualquer coisa para o outro, basta, né, fazer a caridade e identificar em nós essa capacidade de realizar e de, sei lá, ampliar esse amor ao próximo. Então, essa é a mensagem, né? Fica aí a dica desse subtítulo do Evangelho que nos ensina demais. E também aí fica um desafio, não sei, para essa semana, da gente se comportar mais como uma criança.
ser mais servidor, né? Estar aí à disposição, já pronto, né? Porque a qualquer momento nós podemos ser convidados. E quando a gente for convidado, a gente tem que estar pronto para ajudar, né? Ajudar o outro, entendendo que dessa forma nós ajudamos nós mesmos a sermos mais humildes. Muito obrigada aí pela paciência, e pela oportunidade, viu, Alan? Tá certo, Bárbara. Nós que agradecemos, viu, sua presença e a sua fala, compartilhando seus conhecimentos, seus estudos aí com a gente, tá certo? Então, pessoal, e agradeço também a todos que estiveram aqui nos acompanhando, tá certo? Como a gente sempre faz nas tardes de domingo, para aprendermos um pouquinho mais dos ensinos de Jesus, à luz da doutrina espírita, né? Então, tem sido sempre muito rico para todos nós. Quem fala, aprende também, né, Bárbara? Não fala não, Alan. Isso aí eu falei que é incrível, né? Para vocês verem, né, gente? Como que a gente precisa. Aprendi muitas coisas. Vou só deixar de novo aqui os livros. Boa Certo, Nova, certo, O Evangelho segundo o Espiritismo, certo. né? E Renovando Atitudes, também, que são livros que eu gosto muito, né? Ó, nosso irmão Alexandre, obrigado. Ele diz aí, bravo e avante. Valeu, obrigado pela força, Alexandre. Tá certo, gente. Então vamos encerrar agora. Fazer a nossa prece. Vou pedir a nossa irmã Bárbara que faça a prece final, pode ser? Pode sim. Então, tá Vou convidar todos, então, né, para a certo. gente realizar a nossa prece, mesmo com tanta dificuldade que nós estamos vivendo aí nesse último ano, né? A gente sabe de tanta dor e sofrimento, mas se nós olharmos para a nossa vida, para o que está ao redor, a gente tem muito que agradecer. Então, é com muita gratidão que nós encerramos esse estudo hoje. Tanto aprendizado, coisas simples que nós podemos ter e aplicar, né, na nossa vida prática. Nós agradecemos Deus pelo ar que respiramos, agradecemos pela natureza tão, tão bonita que está ao nosso redor, agradecemos pela nossa família, que é a nossa primeira escola, agradecemos por todas as pessoas que convivemos, presencialmente ou virtualmente. Agradecemos pela espiritualidade que nunca se cansa de nós. E te pedimos, Senhor, muita força íntima para superar não só os desafios da vida, mas superarmos a nós mesmos. Avançarmos um pouco mais nas nossas buscas íntimas. E que a humildade e o amor ao próximo sejam os nossos objetivos. Que assim seja. Assim, sim. Graças a Deus. Pessoal, então encerramos por hoje. Bárbara, muito obrigado, viu? Foi um Eu prazer que agradeço, recebê-la. Alan. E Muito pronto, e obrigada, até viu, uma... gente? e até Depois a vocês vêm próxima, cá, então. viu, tomar um cafezinho, comer um queijinho, Um pãozinho de queijo? um pãozinho de Ok. queijo. Ah, tá certo. Tá bom, Bárbara. Muito Tá obrigado mesmo, bom? viu? Abração para Então, que você. a Abraço para pandemia, no todos. dia que a pandemia acabar, eu estou esperando Tá todo certo. mundo aqui. Da mesma forma, também você vem para aqui comer um queijinho coalho, com mel. Ah, isso aí é bom. Tá certo. Tchau, Tchau. gente. Tchau.